Em um dos encontros mais poderosos da economia mundial, um dos maiores nomes de Wall Street fez uma declaração inesperada. Segundo ele, o mundo precisará de um salvador para escapar de uma crise financeira que já começa a se formar. E para muitos governos, esse salvador teria nome: inteligência artificial. Por trás dessa afirmação está um cenário preocupante. Países acumulando dívidas históricas, economias funcionando com dinheiro emprestado e sociedades cada vez mais cansadas de instabilidade e incerteza sobre o futuro. Mas o que acontece quando crises econômicas profundas levam populações inteiras a aceitarem soluções cada vez mais centralizadas em troca de segurança? E por que a ideia de um sistema capaz de controlar finanças e consumo do mundo inteiro já não parece mais impossível? Estaríamos apenas diante de mais um ciclo econômico ou caminhando para um cenário que lembra antigas advertências bíblicas sobre controle e dependência global? Em Davos 2026, diante de banqueiros centrais, formuladores de políticas e algumas das figuras mais poderosas do sistema financeiro global, Ken Griffin, fundador da Citadel, apresentou uma análise que contrariou a narrativa tradicional sobre crises econômicas. Durante décadas, sempre que mercados entravam em turbulência, a culpa recaía automaticamente sobre Wall Street, especulação e excesso de capital privado. Porém, segundo ele, a realidade atual é diferente. A imprudência do nosso tempo não nasce do setor privado, mas dos governos, que passaram a gastar de forma permanente além de suas possibilidades. Griffin afirmou que, com poucas exceções, governos ao redor do mundo transformaram déficits em algo estrutural. O endividamento deixou de ser resposta a emergências e se tornou prática contínua, enquanto muitos países seguem expandindo compromissos financeiros, mesmo com crescimento econômico incerto. O debate, segundo ele, precisa mudar. O risco hoje não está na especulação privada, mas em políticas fiscais que assumem que o crescimento futuro conseguirá superar dívidas cada vez maiores. E cada vez mais, essa esperança está sendo depositada na inteligência artificial. Foi então que Griffin utilizou uma expressão que ecoou muito além da economia. Ele declarou que o mundo precisa de um salvador e que muitos governos esperam que a inteligência artificial seja esse salvador capaz de gerar produtividade suficiente para compensar os gastos excessivos globais. Em um debate econômico, ele não usou palavras como ferramenta, inovação ou solução. Ele escolheu o termo salvador, e essa escolha gerou forte impacto, especialmente entre pessoas de fé. Para os cristãos, essa palavra carrega um significado profundo. Nas Escrituras, Salvador não representa apenas alguém que melhora as circunstâncias, mas aquele que resgata da destruição. No Antigo Testamento, a palavra hebraica associada a Salvador refere-se à libertação e resgate. Em Isaías, Deus afirma que fora dele não há Salvador, deixando claro que a libertação final pertence somente a ele. No Novo Testamento, o termo grego utilizado para Salvador descreve alguém que preserva e resgata da perdição. Quando o nascimento de Jesus é anunciado, ele é apresentado como aquele que salva a humanidade do pecado e da separação eterna de Deus. Biblicamente, um salvador não é alguém que apenas melhora a vida, mas alguém que resgata o homem de algo do qual ele não poderia escapar sozinho. Por isso, muitos crentes enxergam com cautela quando esse termo passa a ser aplicado a soluções tecnológicas. Ao observar o discurso completo de Davos, percebe-se que Griffin não falava de uma desaceleração econômica momentânea, mas de um padrão global. Governos acumulam dívidas históricas enquanto seguem expandindo gastos. O empréstimo tornou-se rotina e a expectativa é que, de alguma forma, o crescimento econômico futuro resolva o problema. Porém, a história econômica mostra que estruturas financeiras insustentáveis acabam exigindo correção. Não pode acontecer amanhã, mas crises surgem quando pressões atingem o limite. E é nesse ponto que a fala de Davos ganha outro significado.
Se o mundo caminha para uma crise e crises geram medo, a sociedade começa a procurar soluções fortes e rápidas. Em momentos de insegurança econômica, pessoas se tornam mais abertas a aceitar sistemas digitais centralizados, identificação biométrica, moedas digitais e controles automatizados, especialmente quando essas ferramentas prometem ordem e segurança. O medo altera a disposição social e soluções que antes seriam rejeitadas passam a parecer necessárias. Nesse contexto, muitos estudiosos bíblicos apontam para descrições presentes no livro de Apocalipse, que fala de um tempo em que compra e venda seriam condicionadas a um sistema centralizado. Durante séculos, tal cenário parecia impossível. Hoje, tecnologicamente, tornou-se viável através de sistemas digitais globais e monitoramento econômico em tempo real. Isso não significa que tecnologia seja maligna por si só. A própria fonte ressalta que a inteligência artificial não é automaticamente o sistema profético descrito. O alerta, porém, está na possibilidade de tecnologias serem utilizadas como ferramentas para controle econômico e social quando crises globais criarem demanda por soluções centralizadas. Outro ponto importante destacado é que, segundo as Escrituras, o líder associado a esse período não surgirá inicialmente como vilão, mas como solução. Ele aparecerá como alguém capaz de restaurar ordem, estabilidade e paz. Em um mundo cansado de inflação, conflitos e instabilidade, uma figura que prometa resolver rapidamente problemas globais tende a ser bem recebida. Observando o cenário atual, percebe-se que existe uma fadiga generalizada. Fadiga econômica, política e cultural. Muitas pessoas sentem que instituições falham, líderes não entregam estabilidade e o futuro parece cada vez mais incerto. Nesse ambiente, cresce naturalmente o desejo por alguém ou algo capaz de restaurar segurança. O texto também destaca que essa preparação não acontece de forma repentina. A mentalidade humana vai sendo moldada ao longo do tempo para confiar cada vez mais em soluções humanas e tecnológicas para problemas profundos. Quando grandes mudanças surgem, a sociedade já foi condicionada gradualmente a aceitá-las. Segundo a análise apresentada, quando o cenário descrito nas profecias se concretizar, o sistema já estará estruturado e a mentalidade global preparada. O mundo estará pronto para receber alguém que prometa ordem em meio ao caos, e a infraestrutura necessária para a coordenação econômica global já estará disponível. Hoje, sistemas financeiros interligados, transações digitais, identificação biométrica e monitoramento econômico em tempo real tornam possível algo que antes parecia ficção. Isso não significa que tais eventos ocorrerão imediatamente, mas indica que a base tecnológica necessária já não é mais inimaginável. O alerta final apresentado não é baseado em medo, mas em discernimento espiritual. A preocupação não está na tecnologia em si, mas onde a humanidade deposita sua esperança quando crises surgem. Em tempos de instabilidade, cresce o risco de aceitar qualquer solução que prometa segurança sem avaliar suas consequências futuras. E a reflexão que permanece é simples e profunda. Quando o mundo novamente clamar por um Salvador em meio a uma grande crise econômica e social, estaremos colocando nossa confiança em sistemas humanos ou naquele que, segundo as Escrituras, é o único capaz de oferecer salvação definitiva. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.